Rádio Mundial apresenta Programa Linguagem do Corpo. As sabedorias egípcia e indiana para a cura e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. Bom dia, gente. Bom dia, Evaldo Ribeiro. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Gente, um beijo no coração Bom de dia, vocês. Evaldo. Bom dia, Evaldo. Gente, hoje o programa será diferente. Eu trouxe uma pessoa aqui, aliás, duas, né? Que a gente sempre fala. Hoje o programa, ele tem a ver, é linguagem do corpo, é saúde. Então nós trouxemos uma pessoa maravilhosa que chegou ontem ao Brasil. E você que está ligando o programa agora, que não conhece o nosso programa, eu falo da linguagem do corpo, da linguagem do rosto. E hoje, excepcionalmente, nós vamos falar de uma coisa que eu amo demais, o Egito. Por quê? Porque sou descendente do Egito. Todos os anos nós estamos lá fazendo uma expedição com grupos muito especiais, né? Que nós vamos agora, dia 2 de junho, eu, Luiz Cairo, e sempre levamos pessoas pela agência Savage, que tem aqui o Wellington. Tudo bom, Wellington? Bom dia, querido. Bom dia. Mas ele é a surpresa, mas a surpresa maior, que olha, tem muita gente ouvindo agora, aí vai ficar doidinho, né, que quer conhecer. Gente, chegou ao Brasil ontem nosso irmão, nosso amigo, nosso companheiro, uma pessoa que realmente, ela nos recebe no Egito, com tamanha proteção, com carinho, com surpresas, e a gente se emociona quando vai, e agora a gente se emocionou ontem, realmente me arrepiou quando a gente foi buscá-lo no aeroporto. Está aqui o nosso guia até espiritual, né? Com certeza. O nosso guia lá no Egito, que nos ensina muita coisa, é um grande arqueólogo, um grande egiptólogo, está aqui, Ahmed Nur Erdin. Bom dia, amigo. Bom dia, Habibi. Como estão todos? Bom dia para todo mundo. Bom dia, Cristina. Bom dia, Luiz. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos os brasileiros. Bom dia. Você já imaginou, gente? A gente viaja com ele, né? Com uma paz. E ele é muito divertido. E o que eu gostaria hoje mesmo de perguntar para você, já que você veio para o Brasil, mas para conhecer, né? Você veio conhecer o Brasil, que era o teu sonho. Essa é a primeira vez de conhecer o Brasil e conhecer também o país, que recebi muita gente deste país no Egito. Por isso é importante de conhecer como mora a gente, qual os costumes, e visitar lugares, conhecer também o lugar mesmo, porque me gusta muito gente do Brasil. E ficou doidinho ontem, né? Você está lá na cidade, conheceu muita coisa, restaurante. O que você está achando? E a chegada ontem, sim, encontrei outro mundo. Com certeza, é outro mundo. Até os outdoors são diferentes, né? Tudo diferente. É verdade. E inclusive ele está lançando o livro, né? De uma arqueologia muito profunda que você pesquisou. Sim, é livro que acho que próximo ano vamos voltar de novo para o Brasil para lançar este livro que está falando também de uma parte a história egípcia e uma parte importante da saída dos israelitas do Egito com Moisés. E estou discutindo neste livro quem foi o rei nesta época do profeta Moisés e por onde exatamente saíram os israelitas do Egito para a terra prometida. E é maravilhoso esse livro porque, pelas coisas que ele nos ensina, gente, esse livro ele cabe tanto para os religiosos quanto para arqueólogos, porque é científico. Ele mesmo, o nosso Rabibinho, né, que é o nosso querido Rabibinho, ele sempre participou de muitas escavações, então ele conhece profundamente a verdade. Então, quando alguém começa a inventar umas coisas por aí, ele já fica quietinho e fala, não é bem assim. Neste livro, a verdade, tem muitos documentos que servem para arqueólogos e historiadores mesmos. E no mesmo tempo, comparando o Taurat, ou a Bíblia, livro dos judeus, com o Corão, livro dos muçulmanes, com os monumentos, que os livros sagrados sempre não se vê a diferença. São mais ou menos falando da mesma coisa. Por isso aqui no livro, chegando da verdade,
mas no mesmo tempo com razões da Bíblia, do Corão e dos monumentos egípcios. Maravilhoso. Agora, eu gosto muito quando você ensina para a gente lá no Egito, e por mais que eu viaje 500 anos para lá, eu sempre vou ficar fascinada quando você ensina o antigo de Luxor, com Ombo, que era a medicina, né? Então, se você puder explicar um pouquinho para os nossos ouvintes, um pouquinho de Luxor, um pouquinho de Ombo, a gente vai ficar muito feliz. Tá bom. Também eu fico muito feliz. No Antigo Egito, os antigos egípcios interessaram muito de medicina, igual como escritura, astronomia. Os antigos egípcios não eram guerreiros, para isso a civilização egípcia interessava mais de coisas espirituais também, e arquitetura, escritura, medicina. Por isso temos o nome mais famoso no Antigo Egito, Imhotep. Este nome, para compreender o nome também no jeroglífico, Imhotep, significa vene em paz. Este homem foi grande sacerdote, escriba, arquiteto, astrônomo e médico, no mesmo tempo. O mais famoso era como médico, por isso Imhotep no período tardio consideraram como Deus, o único homem que não foi faraó, não foi governando, mas consideraram como Deus, e para ele construíram um santuário para dar orações e para fazer rituais para ele como Deus de medicina, no templo da deusa Isis, no Philae. Imhotep vive na época de Zoser, na terceira dinastia, no princípio da época do Antigo Império, mas que 4.800 anos atrás. Imhotep foi como Deus da medicina, por isso aqui e também foi arquiteto, construiu a pirâmide de graus do rei Zoser no Saqqara, e Imhotep como Deus da medicina, consideraram sempre como Deus da medicina. Depois construíram os templos que representam partes do corpo, porque o templo começa, por exemplo, com o pelão, fachada, pátio, primeira sala, segunda sala, epístola, e depois sala das ofrendas, sala da purificação, e depois o santuário, o lugar mais sagrado do templo. Por isso, quando se vê em Luxor, por exemplo, Luxor foi a capital do Egito na época do Novo Império, que tem o mesmo nome também, Tebas. No templo de Luxor representa sempre assim partes do corpo. Por isso aqui o santuário, que representa a cabeça, decidindo assim cada parte serve para uma parte de corpo, e eles também no Antigo Egito construíram os templos para fazer rituais, fazer trabalho para cada parte de corpo, porque cada sala ou cada lugar representa uma parte de corpo da pessoa. Na mesma coisa no templo de Komombo, que representaram uma parede em instrumentos de cirurgia. Incrível, gente, olha, desculpa. Uma das paredes. Mas não é, tem bisturi, tem igual os meus tesouro, bisturi, pinças, alicate, tenazas. Quanto tempo atrás? Este templo, os templos antigos egípcios, eu penso que tem miles e miles de anos mais de lo que está escrito nos livros. Porque sempre o templo está construído em um lugar sagrado. Por isso, quando falamos da história egípcia, há gente livros falando de unificação entre Alto e Baixo Egito 3.000 anos antes de Cristo. Mas antes, quando começaram a escrever, começaram de escritura. Mas antes temos miles de anos, quando falamos de período paleolítico, o meiolítico, o neolítico período, estamos falando de mais de 100.000 anos. E tem também monumentos, temos coisas que descobriram. Então, estamos falando de miles e miles de anos, e cada templo está construído em um lugar sagrado, em cada período reconstruindo de novo. Habib, como que hoje o Egito de hoje, ele vê todas essas construções? Que é uma bênção, né, dos muçulmanos, eles tomarem conta de tudo aquilo, né, porque é uma bênção para o mundo todo, é um patrimônio maravilhoso. Como hoje o Egito atual, ele enxerga
as pirâmides, os templos que nós visitamos sempre? A mesma vista que tem os egípcios antes, tem agora, porque são, como falamos, são obras de nossos avós, nossos familiares antigos. Por isso aqui voltamos sempre para o antigo, para que podemos começar o novo. Com este câmbio político que está no Egito depois da Revolução, mas os monumentos ficam sempre como nossa história, nossa civilização, que é mundial para todo o ser humano. Então, estamos aqui com o honor de ter estes em nossa terra e também sempre queremos receber todo o mundo para mostrar e para ensinar nossa civilização antiga. Infelizmente, né, como o tempo está acabando, né, que o programa é pequenininho, eu gostaria, Habib, que você explicasse para o nosso público, mesmo assim de outros países que estão nos ouvindo agora, muita gente tem medo de viajar para o Egito, né, e a gente faz assim as reuniões tranquilamente, porque você sempre fica nos informando como é que está lá, a tranquilidade. Então, diga para o nosso Brasil e para outros que estão nos escutando, se há algum risco de viajar para o Egito? Não há nenhum risco para viajar no Egito, porque os egípcios mesmos são um povo, sabe como hospitalidade egípcia, sabe como encontrar a gente, sabe, são afetuosos, são felizes, sempre quando visitam um lugar se vê todo o povo acerca para tirar foto com gente, como bom recordo de gente que está visitando seu país. A gente sai cada sexta-feira, manifestações para pedir algo mais do governo, do presidente, mas isto nada a ver com o turismo, porque turismo como fonte principal de ingresso, de economia da gente egípcia mesma, por isso estão protegendo mesmo o turista que vem para o Egito. Se vê em a telemanifestação ou algo, estão em 2 lugares, Praça Tahrir ou perto da outra casa. São 2 lugares onde a gente sai para fazer manifestações, mas nada afeta turismo. O turismo segue normal, sem nenhum problema. O ano passado estávamos com você no Egito e meu pai me ligou lá para o Egito, preocupado, porque a mídia chegou aqui no Brasil, que estava uma loucura. E a gente falou, não, pai. Eu falei assim, pai, nós estamos agora aqui na Praça de Tahrir. Estávamos na Praça de Tahrir, estamos visitando o Museu Egípcio de Cairo, que está na Praça de Tahrir, onde a gente faz a manifestação, mas nenhum problema se vê com turismo. Esta é uma coisa, uma parte política, gente pedindo coisas políticas, assim, mas o turismo segue igual, sem nenhum problema, seguro. Sempre bem-vindo para visitar nosso país e seu país também, porque são obras para todo mundo. Habib, muito obrigada pela sua presença. A gente quer ver você aqui no Brasil mais vezes e eu quero ir muitas vezes para o Egito. Com muito gosto. Levando essas pessoas maravilhosas que já te amam, né? Tá que vamos bom, nos obrigado. encontrar amanhã, todo o grupo. E que Deus, né, que o Deus único do universo, Ele te proteja, proteja a sua família, proteja o nosso Egito querido, e que aqui no Brasil você seja muito bem recebido por todos os que estão nos ouvindo. E eu vou fazer agora o Wellington, né, que ele está aqui, dá o telefone da Savage para quem quiser viajar com a gente, né, com você, lá para o Egito. Com muito gosto. E não perde de visitar as pirâmides, pirâmide de Quéops. Por favor, de saúde, de linguagem de corpo, muito importante, porque em uns segundos, para saber a energia das pirâmides, quando trabalhei nas gravações, nas pirâmides, um dia hemos feito uma trocito de carne dentro da pirâmide, outra na oficina, para saber esta pirâmide vai conservar ou não. Ficou a parte de carne dentro da pirâmide muitos dias, não mudou nada de olor, de color, de nada. A outra que está fora da pirâmide na oficina, no dia seguinte cheirou outro cheiro, mas outra que está guardada dentro da pirâmide de Quéops ficou uns dias até que sacamos
está bem conservada, melhor que está feita em uma naveira. Os antigos Esta são... aqui de energia também da pirâmide, especialmente a pirâmide que você vem para visitar. Obrigada, Habibi. Obrigada mesmo, Obrigado. Wellington. Bom, Fala aí o telefone da Savage pro pessoal. Eu nem menciono essa parte da pirâmide, esses efeitos aí de rejuvenescimento e outras coisas mais, né? Fora energia. Mas... Por isso que você tá assim, jovem. Tanto entrar na pirâmide. Tanto que eu tô quase ficando sem cabelo, né? Porque rejuvenescendo tanto que tô virando bebê. Na parte errada. Tá na ponta errada da pirâmide. Gente, todos os anos nós estamos seguindo nessa expedição com a Cris, então, em um desses anos que vocês decidirem, né, que o universo permitir que vocês estejam preparados para essa viagem. Reunião, que dia que é? 17 de março. 17 de março, independente de vocês já quererem ou não, é importante participar dessa reunião para saber exatamente do que nós estamos falando sobre essas viagens, tá ok? O telefone da Savage é 3331-3345. Repita. 3331-3345, DDD 11 aqui de São Paulo, né? E tem muitas pessoas de fora que querem participar da viagem, mas é obrigatório a participação nas reuniões de harmonização. A gente tem que viajar harmonizadinho. Obrigada, Wellington. Obrigada, Habib. Obrigado. Né? Obrigado. Agora eu vou deixar vocês com o Luiz Cairo. Oi. 2 programas que você não veio. Pois é, eu estava lá atendendo as ligações dos nossos queridos ouvintes. Aí as pessoas tiveram oportunidade de conversar com você. É verdade. Cris, a nossa agenda desse fim de semana é a seguinte: dia 24, domingo, vai ter um curso de PNL com o nosso irmão, amigo Miguel Carcavila. Isso. Que é um workshop de PNL das 9h30 às 15h30. Programação neurolinguística. Então, vocês têm fobias, traumas, síndrome do pânico, depressão, e já tentou de tudo. Tente reprogramar o seu chip interno. Ele dá técnicas fantásticas num dia só, para você aplicar em casa, domingo. nas pessoas que você ama também. E na terça-feira, dia 26, início do curso de aromaterapia com linguagem do corpo, na nossa querida Andréa D'Arco. Isso, E gente. São 3 meses, 4 meses de curso. De aromaterapia. De aromaterapia, isso na isso. terça-feira são 2 grupos, às 13h30 ou às 19h30. Legal. E no dia 27, na quarta-feira, ela também, a nossa querida Andréa D'Arco, vai iniciar o curso de florais de e bar. prosperidade financeira. A prosperidade financeira é com o Paulo, que será Miranda. na quarta noite. Ah, é verdade, isso. Então, é na quarta-feira, dia 27. É curso de florais com a Andréia e prosperidade financeira com o Paulo Miranda. Tá. E no dia 5, sábado, primeiro módulo do curso de linguagem da leitura do rosto, com o Fábio Peloso e com o Leandro Reck. Para quem não conhece o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, o nosso trabalho, ele é totalmente egípcio e indiano. Existem muitos conhecimentos chineses também, né? Então nós trabalhamos com florais, aroma, a leitura do rosto, a leitura do corpo para a cura e também desvendando sua personalidade para que você possa ser feliz, para que você possa compreender melhor as pessoas. Nós podemos ser felizes através do autoconhecimento. Então, gente, acesse o nosso site, porque se você não conseguiu pegar alguma coisa do que o Lu falou, então você pode ler no site ou ligar lá para o Instituto, né? Nosso site é www.linguagemdocorpo.com.br. Repetindo, www.linguagemdocorpo.com.br. É que fiquei dias sem vir. Verdade. E o nosso telefone é 011-5082-2822. Repita esse. 011-5082-2822 ou 011-5083-8948. Você vai deixar o meu irmão, Ricardo Cairo, doidinho Sem agora. cabelos também. Recebendo as ligações. Gente, eu espero vocês. O curso de leitura do rosto são 5 sábados, uma vez por mês. Por mês, Uma vez por mês. São e você 5 módulos, um sábado por mês. Isso, você fica das 10 às 18 horas com Fábio Peloso e Leandro Reck. Se você já deve ter visto o Fábio Peloso em algumas entrevistas na Ana Maria Braga, viu? Que ele lê o rosto. E os dois farão um trabalho juntos lá no Instituto. São 5 sábados e você recebe o certificado, a apostila, e você aprende a ler o rosto, né? Com os mistérios antigos e também aprende a se tratar. Porque os últimos módulos você já entra nos tratamentos.
se inscreva, peça informação no 5082-2822. Ou também viaje com a gente para o Egito, nosso querido Egito. E um beijo para vocês em todo esse planeta Terra maravilhoso. Ligue para 3331-3345. 3331-3345. Faltam 6 minutos? É isso? Me atrapalhei inteira, então. De onde que você pegou esse relógio aí? Tá no horário de verão ainda? No horário de verão ainda. É sério? Opa, ganhei mais um pouco, né? Legal, gente. Nossa, a gente ia acabar o programa. Vamos explicar uma outra coisa que é bem importante. O que é a linguagem do corpo? Muita gente chama de metafísica, outros chamam de psicossomática, né? Outros chamam de leituras místicas. De qualquer maneira, isso é uma ciência. A leitura do corpo e a leitura do rosto e o organismo inteiro, ele fala perante o seu cérebro. Conforme o que você sente, conforme o que você pensa, você vai intoxicando. Porque, olha, existe uma glândula no centro da nossa cabeça chamada hipotálamo. E isso é científico. Cada vez que você sente raiva, mágoas, tristeza, ciúme, inveja, medo, você está intoxicando o seu organismo. E nós sabemos que pelo menos 70% ou mais, pessoas que vão para os hospitais em primeiros socorros foram estados emocionais, medos, tragédias, brigas, desarmonias na casa. Medo de perder, né? Que a medo pressão de perder, sobe. que sobe a pressão. Várias coisas que acontecem. Então, quando você achar, porque um médico diz assim para você, isso é hereditário, isso é da idade, isso foi um contágio de alguma coisa. Leve em consideração, em primeiro lugar, o seu estado espiritual, seu estado emocional. Por quê? Porque dependendo do seu estado emocional negativo, arrastado por muito tempo, claro que vai deixar frágil o seu sistema imunológico. Vai cair o seu sistema imunológico. Daí você começa a sentir tonturas, medos, inseguranças. Existem as doenças físicas e as doenças psicológicas, que nós chamamos de patologias psíquicas, que são o quê? Vamos lá. Síndrome do pânico, depressão. Depressão é uma doença que mata. Se você não perceber que a pessoa entrou em depressão, que às vezes depressão é uma coisinha assim, preguicinha. É um dos níveis da depressão. E através dessa preguicinha, se você não começar a se animar de novo para a vida, você pode ter lúpus. O que é lúpus? Aquelas feridas vermelhas no corpo e que vai tirando a resistência até levar à morte. Sendo que lúpus, pela linguagem do corpo, significa desistência de viver, lá no inconsciente. Tanta tragédia, tanta mágoa, tanta decepção, a pessoa ela se desliga de Deus. Ela perde a alegria de viver. Então, gente, por mais que você não tenha mais vontade de viver, que você está tomando remédio, que não está tendo harmonia dentro de casa, você precisa meditar, você precisa orar, você precisa ler seus livros sagrados ou de autoconhecimento, de autoajuda, para que você seja motivado a viver. Lembre-se que nós atraímos pessoas e situações semelhantes a nós, né? Então, cada situação que você atrai no trânsito, em casa, no trabalho, é porque você que está vibrando assim, conforme seus pensamentos, palavras e ações. Então, se você começar a amar e perdoar, entendendo que ninguém é vítima de ninguém, mas de si mesmo, então você vai começar a melhorar seu estado de ânimo, vai começar a rir mais. Não está escrito na Bíblia e em muitos livros sagrados que você só vai encontrar o reino dos céus, né? Se voltar a ser criança, se tiver o coração de criança, brincar, amar as crianças, amar os animais. Estenda teu amor para todas as coisas do céu e da terra, para os astros, para tudo. Abençoa os governos, para que um dia haja a paz mundial. Então, essa emanação. E é simples provar a verdade. Você que está ouvindo a Rádio Mundial agora, quantas vezes você se aproximou de algumas pessoas e você pensou, meu Deus, que ruim, que pessoa carregada, me sinto mal perto dessa pessoa. Por mais que esta pessoa seja do bem, ela anda muito triste, ela anda mal,
e ela está emanando e você está sentindo. Ou você chega num ambiente, né? Você chega num determinado ambiente e você fala, nossa, que ambiente pesado. Ou, quantas vezes você chegou num lugar, ou perto de uma pessoa, e você falou, que delícia, nossa, que gostosa essa emanação, que paz que eu sinto neste local, ou que paz eu sinto perto do Rabibinho. Né? Então, gente, é claro que tudo isso é emanação. Interior da pessoa, exterior. Então, melhora teu estado. Vá lá conhecer o Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo. Conheça nosso trabalho www.linguagemdocorpo.com.br ou telefone 5082-2822. Gente, um beijo no coração de vocês e paz profunda. Tchau. A Rádio Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, com a professora e escritora Cristina Cairo.